O mundo antes da revista. A tensão que antecede a descoberta. Antes que a revista espírita existisse, o mundo parecia prestes a revelar um segredo guardado por séculos. A França do século XIX vivia um terremoto silencioso. Invenções revolucionárias mudavam o cotidiano. Filósofos discutiam os limites da razão e da fé, e a ciência buscava respostas para tudo, menos para aquilo que escapava por entre os dedos. Nos salões elegantes de Paris, as pessoas se reuniam em torno de mesas que misteriosamente giravam, levantavam e respondiam perguntas com batidas precisas. Havia risos, espanto, medo e uma sensação profunda de que algo invisível tentava se comunicar. Enquanto muitos viam diversão, alguns percebiam um enigma. Entre eles, um professor meticuloso, estudioso da mente humana e especialista em método, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Observando o fenômeno com a calma de um investigador experiente, ele se perguntava: se há inteligência aqui, então há uma causa, e se há uma causa, pode ser estudada. Mas o que Rivail não sabia, pelo menos não naquele momento, é que esses fenômenos não dariam origem apenas a reflexões filosóficas. Eles estavam prestes a moldar um caminho completamente novo, um movimento global, e uma publicação que atravessaria séculos. Nas noites frias de Paris, enquanto as mesas batiam suas misteriosas respostas, algo maior se preparava para nascer. A história do Espiritismo ainda não tinha sido escrita, mas já pulsava no ar, e Rivail seria o único capaz de organizá-la, testá-la e transformá-la em ciência. Parte 2. Novo nome. Agora, Allan Kardec. O homem que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec não buscava milagres, buscava lógica. Por isso, quando assistiu pela primeira vez às manifestações inteligentes nas mesas girantes, não se impressionou com o espetáculo, mas com a coerência das respostas. Ele anotava tudo, comparava, cruzava relatos de médiuns desconhecidos entre si e examinava cada mensagem como um cientista examina um fragmento raro. Com o tempo, ele percebeu um padrão. Conteúdos idênticos surgiam em lugares diferentes. Médiuns que nunca se viram transmitiam ideias complementares, e uma moral elevada perpassava todas as comunicações mais sérias. Aquilo não era ilusão, tampouco era acaso. Rivail sentiu que estava diante de algo que precisava ser estudado com profundidade, com método, com coragem. Foi nesse período que ele adotou o pseudônimo Allan Kardec, usado em encarnações anteriores, segundo relatos espirituais. A decisão não foi um capricho, foi uma separação necessária entre sua vida de educador e a nova missão que surgia. À medida que estudava, Kardec percebia um problema urgente. Os fenômenos aconteciam em toda parte, mas de forma dispersa. Informações se perdiam, relatos eram deturpados e charlatães se aproveitavam do desconhecimento. Era necessário criar um centro estável, uma base de observação contínua, um espaço para organizar os fatos, confrontá-los e apresentá-los ao público com seriedade. Nascia ali o germe da revista espírita, mesmo que Kardec ainda não tivesse coragem de admitir isso para si mesmo. Parte 3. Quando tudo mudou. Em 1857, o Livro dos Espíritos foi lançado. O impacto foi imediato. Alguns o consideraram uma revelação extraordinária, outros, um ataque à razão. As críticas faziam barulho, mas eram as perguntas silenciosas dos leitores que ecoavam mais forte. Como continuar estudando? Como acompanhar novos fatos? Quem nos guiará? Kardec sentia o peso dessa responsabilidade. E numa noite fria, sozinho em seu pequeno gabinete, ele abriu uma caixa onde guardava cartas, relatos de fenômenos, questionamentos filosóficos e anotações feitas às pressas durante sessões mediúnicas. Quanto mais lia, mais percebia. Aquilo não podia ser deixado ao acaso. Havia o embrião de uma obra viva, que precisava ser atualizada mês a mês, acompanhando o desenvolvimento do Espiritismo. Um jornal científico, filosófico e moral. Kardec aproximou a lamparina, molhou a pena no tinteiro e, com a precisão de quem traça um destino, escreveu:
Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. O nome era ousado, a missão arriscada. Kardec sabia que uma revista seria alvo de ataques e zombarias, mas sabia também que, sem ela, o espiritismo se perderia no tempo, nas interpretações erradas e nos exageros populares. Naquele instante silencioso, Kardec mudou a história mais do que poderia imaginar. Parte 4. Um risco que ninguém viu. Janeiro de 1858. A primeira edição estava pronta. 4 páginas simples, porém carregadas de propósito. Kardec revisou tudo com obsessão. Cada vírgula importava, cada exemplo precisava ser preciso, cada relato deveria ser verificado. Mas havia um detalhe oculto que poucos conhecem. Kardec pagou tudo do próprio bolso. Ele não sabia se o público compraria. Não sabia se conseguiria manter o periódico no mês seguinte. Era um salto no escuro. Quando a revista chegou às livrarias, algo inesperado aconteceu. Leitores de diferentes regiões começaram a assinar. Cartas chegavam dizendo que, finalmente, havia um canal seguro para acompanhar o espiritismo. A revista logo se tornou mais do que um jornal. Virou um termômetro das descobertas espirituais. Pessoas enviavam relatos, médiuns compartilhavam experiências, estudiosos levantavam questões profundas. Kardec publicou tudo de forma organizada, clara, com uma coragem rara em seu tempo. Ali começava a consolidação do espiritismo como ciência de observação. Não era mais um rumor nos salões de Paris, era uma investigação sistemática, e a Revista Espírita era a ponte que conectava tudo isso. Parte 5. O Laboratório do Invisível. Com o passar dos anos, a Revista Espírita tornou-se um verdadeiro laboratório espiritual. Mensalmente, leitores encontravam diálogos entre Kardec e espíritos, relatos de curas e aparições, investigações sobre obsessão, mediunidade e reencarnação, análises filosóficas dos ensinamentos espirituais, casos extraordinários vindos de diversos países. Kardec recebia centenas de documentos, fazia triagens rigorosas, rejeitava o que não tinha fundamento e publicava o que fosse digno de estudo. Ele jamais aceitava uma mensagem apenas por ser do além. Exigia coerência, universalidade e moral elevada. A revista tornou-se assim o campo de testes do espiritismo. Era ali que Kardec refutava falsos ensinamentos, aprofundava conceitos e revelava descobertas que até hoje impactam o pensamento espiritualista. Enquanto muitos viam nela apenas um periódico, Kardec sabia que a revista era a espinha dorsal do movimento. Sem ela, o progresso doutrinário se tornaria fragmentado e vulnerável. Com ela, o espiritismo ganhou solidez, método e força. A Revista Espírita era, afinal, a voz organizada de 2 mundos. Parte final. O legado que ultrapassa a morte. Entre 1858 e 1869, Kardec trabalhou incansavelmente. Revisava textos na madrugada, respondia cartas, pesquisava casos e organizava documentos que chegavam de todos os cantos da Europa. Mesmo exausto e adoecido, jamais deixou de publicar a revista. E então, em 31 de março de 1869, quando desencarnou, um exemplar da Revista Espírita estava aberto sobre sua mesa. Ele partiu trabalhando, exatamente como viveu. O impacto da revista é incalculável. Sem ela, o espiritismo teria se diluído, perdido consistência, fragmentado-se em teorias divergentes. Com ela, porém, tornou-se uma doutrina sólida, registrada passo a passo, caso a caso, ideia por ideia. A Revista Espírita permanece viva até hoje porque não é apenas um arquivo histórico, é um testemunho, uma ponte permanente entre mundos, um mapa para entender como o invisível conversa com o visível. E enquanto houver alguém disposto a estudar, questionar e evoluir, suas páginas continuarão se abrindo, como uma lâmpada que não pode ser apagada. Se desejar conhecer a Revista Espírita, o link para aquisição está no comentário fixado. E para ouvir relatos reais extraídos dessas publicações, acompanhe os próximos vídeos do canal.